Audio Jungle. A matéria-prima permitirá a produção de 8,6 milhões de doses da vacina pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Essas vacinas serão incorporadas ao Plano Nacional de Imunização, segundo o Ministério da Saúde. 247 após entrave na negociação com o governo federal. Novos insumos vindos da China para a produção da vacina estão sendo enviados para o Brasil. Segundo comunicação do governo de São Paulo, 5,4 mil litros de FA, insumo farmacêutico ativo, da fábrica biofarmacêutica Sinovac Life Sciences já estão no aeroporto de Pequim, na China, e devem chegar na próxima quarta-feira, 3. Informa o Brasil de Fato. Os novos insumos permitirão a produção de 8,6 milhões de doses da vacina pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O golpista Michel Temer, que traiu a ex-presidente Dilma Rousseff e usurpou a presidência da República, também tem responsabilidade pelo caos sanitário no Brasil. 247 Uma reportagem da jornalista Júlia Barbon, publicada neste domingo na Folha de S. Paulo, revela mais um custo do golpe de 2016. Além de destruir a democracia, a economia e a imagem do Brasil, o assalto à presidência da República liderado pelo PSDB e pelo MDB também tornou o Brasil mais frágil para enfrentar a pandemia da Covid-19. A complexa tarefa de distribuir vacinas para um país grande e diverso como o Brasil, que hoje é vista como peça fundamental no combate ao coronavírus, passou por uma turbulência silenciosa 3 anos atrás. Escreve a jornalista. Era 2018 quando Ricardo Barros, ministro da Saúde do governo de Michel Temer, MDB, decidiu fechar a Central Nacional responsável por essa logística há mais de 2 décadas no Rio de Janeiro, e contratar uma empresa privada em São Paulo para tomar conta do serviço. Até hoje é essa companhia, a VTCLOG, do Grupo Voitor, que recebe, armazena e controla a distribuição de todas as vacinas, soros, medicamentos, praguicidas, kits para diagnóstico laboratorial e outros insumos do Ministério da Saúde, incluindo os da Covid-19. Ela ocupou em 2019 o lugar da CENAD, Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos, que era diretamente subordinada ao governo. Além de controlar o estoque, o órgão também monitorava a entrada de imunobiológicos adquiridos pelo país no exterior. Informa ainda a repórter. O valor do contrato com a VTCLOG é de cifrão 97 milhões anuais e vai de 2019 até 2023. Pela natureza do cargo que ocupa, os absurdos que fala e a indignidade dos exemplos que dá, o presidente da República tem sido o grande responsável pela disseminação da epidemia, diz o médico Drauzio Varella, apontando o crime que pode levar ao impeachment de Jair Bolsonaro. 247 O médico Drauzio Varella culpa Jair Bolsonaro pelo crime de disseminação de epidemia, que pode dar 15 anos de prisão e levá-lo ao impeachment. Em artigo publicado neste domingo na Folha de S. Paulo, ele é o único culpado. É claro que não. A culpa é de muitos, especialmente dos egoístas estúpidos que se aglomeram sem máscara nos bares e nas festas. No entanto, pela natureza do cargo que ocupa, os absurdos que fala e a indignidade dos exemplos que dá, o presidente da República tem sido o grande responsável pela disseminação da epidemia. Não é por acaso que somos o segundo país com o maior número de mortes, escreveu Drauzio. Este crime, o de disseminação de uma epidemia no Brasil, é o motivo alegado por notáveis que integraram a Procuradoria-Geral da República a pressionar o atual PGR, Augusto Aras, a abrir uma investigação contra Jair Bolsonaro. Saiba mais. Sputnik, ex-integrantes da Procuradoria-Geral da República, PGR, apresentaram a Augusto Aras, Procurador-Geral da República, um documento em que pedem que ele ofereça ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. O motivo do pedido é a atuação do presidente quanto à pandemia de Covid-19. Segundo os procuradores, Bolsonaro cometeu o crime de favorecer a disseminação de uma epidemia,
que está previsto no Código Penal e tem pena que vai de 5 a 15 anos de prisão. De acordo com o G1, que teve acesso ao documento, os procuradores afirmam que, da mesma forma que alguém que agrava uma lesão existente responde por lesão corporal, presidente que intensifica a epidemia existente responde por esse crime. O documento lista 10 condutas do presidente que configuram crime por parte de Bolsonaro. Na opinião dos procuradores, entre as condutas, está a posição contrária à vacinação, a má condução da distribuição das vacinas, a imposição de obstáculos para a aquisição de insumos como seringas e agulhas, a ausência de resposta à carta da Pfizer, e as declarações contrárias à Coronavac. As outras 5 condutas são o desrespeito à Organização Mundial da Saúde, OMS, a má utilização de recursos públicos na produção de hidroxicloroquina e ivermectina, a apologia ao uso de remédios ineficazes contra a Covid-19, a prescrição de tratamento precoce contra a Covid-19, e o veto a trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 que impedia o contingenciamento de despesas relacionadas ao combate da pandemia. Jair Bolsonaro sempre soube das consequências de suas condutas, mas resolveu correr o risco. O caso é de dolo eventual, e não culpa, afirmam os procuradores no documento. Nesta sexta-feira, 29, o Brasil registrou a maior média móvel de mortes causadas pela Covid-19 desde julho, com um aumento de 12% em relação a 14 dias atrás. Nas últimas 24 horas, o país teve 1.099 novas mortes pela Covid-19 e 58.691 novos casos da doença. Segundo reportagem do Intercept, Deltan Dallagnol abriu mão de 20 dos 60 dias de férias anuais para retornar ao trabalho antes do que precisaria e embolsou quase R$ 30 mil extras, pagos com dinheiro público. Vender férias não é ilegal, mas a lei impede que empregados do setor privado troquem mais de 10 de seus 30 dias anuais de descanso por dinheiro. Por Vinícius Konchesky. No Intercept Brasil, o procurador da República Deltan Dallagnol publicou nas redes sociais um vídeo em tom emotivo para anunciar, em setembro passado, que estava saindo da Operação Lava Jato. À época coordenador da operação no Paraná, ele explicava que iria se afastar do cargo para cuidar da filha, que segundo ele começava a apresentar sinais de regressão no desenvolvimento. Ela parou de falar algumas palavras que ela já falava. Deixou de olhar para a gente quando é chamada e parou de olhar em nossos rostos e nossos olhos. Descreveu. Preocupado, como qualquer pai ficaria. Deltan disse que era hora mudar de foco. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar de forma especial à minha família. Aquelas horas extras que eu investia na operação, em noites, finais de semana e feriados. Eu vou precisar focar agora na minha família. À época, não foram poucos os analistas que viram naquela justificativa uma maneira encontrada pelo procurador para sair pela porta da frente da Lava Jato. Após as inúmeras suspeitas lançadas contra a operação para reportagens da série Vaza Jato, publicadas pelo Intercept e veículos parceiros. O fato é que, 3 meses depois de expor seu drama pessoal e familiar, Deltan parece ter mudado de ideia. Ele abriu mão de 20 dos 60 dias de férias anuais a que tem direito para voltar a trabalhar antes do que precisaria. Não de graça. Lógico. Com isso, embolsou quase R$ 30 mil extras, pagos com dinheiro público. A grana foi creditada no contra-cheque de novembro do procurador. Só naquele mês, Deltan recebeu mais de R$ 42 mil líquidos, referentes ao salário do mês e ao terço de férias a que trabalhadores formais têm direito. Acrescente-se a isso a pilha de gratificações e auxílios pagos a membros do Ministério Público Federal e o período de férias vendido. Ao todo, foram mais de R$ 76 mil líquidos no único mês. Vender as férias não é ilegal. Qualquer trabalhador que já passou por um aperto já fez isso. Mas a lei impede que empregados do setor privado troquem mais de 10 de seus 30 dias anuais de descanso por dinheiro. Deltan não tem o perfil de quem passa necessidade,
Seu salário habitual é de R$ 33 mil. Quase o máximo que um servidor público pôde receber no Brasil. Em novembro, quando vendeu as férias, o procurador recebeu quase 2 vezes o chamado teto constitucional. Hoje, ele é de quase R$ 39,3 mil. Acontece que auxílios não entram nessa conta. Tampouco o abono pecuniário, nome formal do valor recebido pela venda de férias. Procuradores da República são alguns dos poucos privilegiados no Brasil com 60 dias de férias por ano. Juízes e promotores dos ministérios públicos estaduais também estão no grupo. É o dobro das férias de quem atua no setor privado, e olha que nem estamos falando de trabalhadores informais. A maioria no Brasil, que se pararem de trabalhar ficam sem dinheiro algum. As férias em dobro, aliás, foram colocadas na balança por Deltan quando ele ponderou uma candidatura ao Senado em 2018. É uma turbulência na vida familiar. Ganha menos. Tem menos férias. Fica tomando pedrada na vitrine num jogo de menitras. Correria um risco grande ao me desligar do MPF. Ele escreveu no Telegram em março de 2017. A grafia original foi mantida. Estava respondendo a uma voluntária da campanha pelas 10 medidas contra a corrupção porque não gostaria de largar o cargo de procurador e se aventurar na política eleitoral. A mensagem faz parte do arquivo da Vaza Jato. Trabalho desumano. No final de 2019, os 60 dias de férias dos procuradores viraram tema de debate. Uma proposta de emenda à Constituição que tramitava no Congresso Nacional queria cortá-los pela metade, igualando os membros do MPF aos réis mortais com as da maioria que trabalham para a iniciativa privada. Na época, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, insurgiu-se contra a tentativa de acabar com o privilégio. Em nota divulgada em novembro de 2019, Aras disse que a carga de trabalho dos procuradores da República era até certo ponto desumana e, por isso, as férias de 60 dias eram justificáveis. Aras, entretanto, demonstrou alguma preocupação com o peso que os direitos dos membros do MPF exercem sobre os cofres públicos quando determinou importaria que todos os trabalhadores do órgão esgotassem seus bancos de horas e tirassem as férias pendentes de 2018 e 2019 logo que a pandemia os obrigou a priorizar o trabalho remoto. Isso, segundo a portaria de Aras, deveria ocorrer até o final de julho de 2020. As férias parcialmente vendidas por Deltan eram de 2018. O procurador acertou a venda de parte delas em setembro de 2020. Mas só em novembro é que uma portaria publicada pela PGR em novembro tornou regular o atraso no cumprimento da ordem de Aras. Deltan Dallagnol e os demais procuradores da Força Tarefa, por diversas vezes ao longo da operação, trabalharam durante as férias formalmente usufruídas. O abono pecuniário se refere à venda de 20 dias de férias, referente à parte das férias acumuladas. Direito derivado de regras legais, Lei Complementar 75/93. E institucionais aplicáveis a todos os membros do Ministério Público Federal. Disse a assessoria do MPF. Só não comentou que 60 dias de férias são um privilégio de poucos no Brasil. Assim, com metade das férias no bolso e aparentemente alheio ao avanço da pandemia, no Paraná e em Santa Catarina, agravada pela inação criminosa de Jair Bolsonaro, que a Lava Jato ajudou a eleger e a governar, Deltan encontrou tempo até para se dedicar a uma atividade que adora: surfar. No fim de semana passado, ele postou uma foto com amigos na praia. É o time do surf. Ele explicou na legenda. Nenhum deles usava máscara.